Melina, fala pra mim, dá pra conciliar com o tema de hoje é maternidade e autocuidado? Autocuidado, né? Dá pra conciliar isso, amiga? Acho que não dá. Olha, Solange, eu acredito que dá sim pra gente conciliar os dois. O que a gente precisa, primeiro de tudo, é a gente ter consciência se a gente está preparada para a maternidade. Por quê? Eu acredito que hoje em dia talvez um pouco menos a sociedade cobre que todas as mulheres sejam mães. Mas a gente ainda tem essa certa cobrança de que toda mulher nasceu para ser mãe. E na verdade, a mulher pode escolher não ser mãe. É verdade, né? Ela pode escolher, né? E a mulher que escolheu ser mãe, ela tem que ter claro que algumas coisas da vida dela vão mudar a partir do momento que ela estiver gerando esse bebê. Então, a gente falou sobre hábitos, sobre qualidade de vida. Na maternidade, você não está só prestando atenção na sua qualidade de vida, mas também já na qualidade de vida do bebê. Porque a gente sabe que muito do que os bebês podem ter de problema ou de coisas boas começa na gestação. Na gestação. Então, a partir da gestação, a mulher ela já vai ter cuidados diferentes com a saúde dela do que ela tinha quando ela não tinha ainda esse bebê gestando aí no ventre dela. Então, já começa por aí, né? Então, a gente está falando aqui de uma gravidez que está sendo planejada, que está sendo esperada, né, gente? Então, quando eu estava grávida, eu lembro isso e eu compartilho com todas as mulheres com quem eu converso e eu faço atendimento, que ficou muito forte para mim, que a minha terapeuta na época me falou, que o primeiro erro que as mães cometem é colocar sempre o filho acima dela. E a gente não pode, mães. A gente tem sempre que pensar no nosso bem-estar primeiro. Por quê? Porque se a mãe não estiver 100% bem, ela não vai conseguir cuidar bem desse bebê, dessa criança, desse adolescente e até mesmo do adulto, porque a gente precisa, né, da mãe da gente até a nossa fase adulta. Então, essa história de que a mãe sempre vai colocar o filho na frente dela, na verdade, a gente não pode romantizar isso. A gente tem que pensar no nosso bem-estar. Por exemplo, uma mãe equilibrada emocionalmente, ela vai conseguir lidar bem com a birra de uma criança. Uma mãe que não tem equilíbrio emocional, ela não vai lidar bem com a birra dessa criança. A gente vai ter o quê? Aquela criança mal educada, aquela criança birrenta, aquela criança que quando a gente tem dificuldades, por exemplo, com essa criança na escola, os pais chegam na escola e falam: eu não posso mais com meu filho, não sei o que fazer. Mas por quê? Porque esses pais, eles estão emocionalmente também precisando de tratamento. Então, o autocuidado e a maternidade, gente, ele não só é possível, como ele é necessário. Então, nós mães, a gente tem sim que se preocupar com o nosso autocuidado. E esse autocuidado, eu não estou falando só de cuidados físicos, você ter tempo para ir numa academia, você ter tempo para ir numa cabeleireira. Esse autocuidado, ele já vem desde a preocupação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o nosso bem-estar mental. Então, é um autocuidado falando de todos os aspectos da nossa vida. É claro que pode ser que por um período de tempo você tenha consciência de que você não vai conseguir ir na academia, por exemplo. Se você não tiver uma rede de apoio, vamos imaginar que essa mãe não tem uma rede de apoio para deixar a criança para treinar. Ok, ela vai ter consciência de que por um período de tempo ela não tem condições de treinar, então ela vai buscar alternativas. Eu vou fazer um exercício físico na minha casa, com um vídeo de orientação que eu vou encontrar no YouTube ou em alguma outra rede social. Então, são alternativas que essa mãe, ela precisa ir buscando para ter um bem-estar dela e ainda assim conciliar esse bem-estar com a maternidade. Eu acho que tudo, Solange, é planejamento, sabe? Eu acho que esse autocuidado unido com a maternidade faz parte de um planejamento de vida que dá para essa mãe colocar no dia a dia dela e conseguir. Porque na realidade, como você disse, né? Você começou falando assim, primeiro lugar não é o filho, é você. Sim, é. Né?
Por mais que a gente cuida do filho, e nós mães sabemos que a gente acaba, a gente não sendo nem a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta. Primeiro é o filho, depois é o marido, depois é o outro filho que já tem mais idade. Aí a casa, depois aí é a a profissão. casa, depois é a profissão, e eu tô lá em último. Sim. Só que tem, né, que nem você está falando, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir fazer nada bem. Não, e aí nada vai ficar bem. Aí o casamento não vai bem. Os filhos vão ter problemas, seja na escola, problemas sociais, problemas emocionais. Você não vai estar satisfeita no seu trabalho. Então tudo começa pela gente. Na terapia eu sempre falo isso. As pessoas às vezes chegam, né? Porque o outro, porque a minha mãe, porque meu pai, porque meu namorado, porque meu marido, porque meus filhos. Não, esquece o outro. O outro é problema dele. Vamos olhar pra gente? Então a mãe tem que olhar para ela primeiro. É claro que a gente sabe, nós mães, a gente vai abrir mão, por exemplo, naquele mês, de comprar uma blusinha para você, para comprar um agasalho de frio que seu filho está precisando, né? Essas são escolhas, né? Então você não vai falar, não, eu vou comprar minha blusinha, deixa a criança passar frio. A gente não está falando disso, não estamos falando, né, pessoal? disso. A gente está falando de cuidado, né, enquanto olhar para a gente, enquanto dos nossos cuidados básicos, porque estar bem emocionalmente, mentalmente é um cuidado básico. E eu vejo assim que tem muita mãe, né, que o filho nasce, ela fala, nossa, não cuidei mais do meu cabelo, olha a raiz que está no meu cabelo, não fiz mais nada. E não é bem assim. Você precisa se cuidar também. Então, se a mãe não está conseguindo um tempinho para ir no salão, para fazer as unhas, então ter pelo menos consciência, beleza, não estou conseguindo, então passa uma base, né? Lá 10 minutinhos quando o bebê dorme, né? Ou põe no carrinho, fica balançando o carrinho enquanto você passa uma base. Isso, mas compra um creme, um faz uma hidratação em casa. Então, eu muitas vezes fiz isso. Né? Então, inclusive, eu tô com o meu menino que tá aqui nos bastidores. Por quê? Porque ele tem que vir comigo. Então, assim, eu converso, eu explico, ele sabe que é um momento que ele tá comigo. Então, trazer também a criança para esse momento em que a mãe precisa da colaboração, gente, as crianças conseguem compreender sim. Sim, eles conseguem. É nós que vamos nos adaptando, entendeu? O filho é aquilo que você passa para ele. Com certeza. A gente dá pra gente ir moldando, né? Às vezes a gente vê, né, não querendo, né, generalizar, mas você vê assim, pessoas que a mãe é pedinte de rua, é aquela vida toda desregrada. O que você pode exigir daquela criança? Sim, infelizmente. Nós temos realmente na rede de ensino várias crianças. Você que é professora, né? Tem crianças que têm realmente, a vida dessa criança é uma vida de limitações, né? Tem muitos problemas sociais e ainda assim são bons alunos, são dedicados, sabe? Se esforçam, a família cuida da melhor forma possível, sabe? Então, assim, tudo não é questão de recursos financeiros, não. É questão de recurso que você vai buscar para você ter. Então, eu não tenho dinheiro para investir numa terapia. Nós temos canais no YouTube, tem inclusive a minha página no Instagram, que a pessoa sem gastar um centavo pode ter acesso a muito conteúdo e tá trazendo esse conteúdo para a vida dela. Então dá pra gente buscar de alguma forma, né? Com certeza, por isso que é um planejamento. É você olhar para sua vida de forma real, compreendendo aquilo que você tem, os recursos que você tem disponível e colocar no seu dia a dia. Porque você tem a absoluta certeza, seu filho você é um espelho para os teus filhos. Com certeza. Se você não estiver bem, se você for aquela pessoa super relaxada, não queira exigir dele que ele também não vai ser. Com certeza. E eu posso dar uma dica? Claro. Então, para quem conhece meu trabalho, sabe que eu sou consultora angelical. Nós temos um anjo que é o anjo protetor das mamães. Esse anjo se chama Umabel. Então, para as mamães que estão acompanhando esse programa, vocês podem fazer uma oração para esse anjo, para pedir que eles as abençoe os vossos filhos. O salmo do Umabel é o salmo 112. Então, vocês podem ler esse salmo diariamente, chamar pelo Umabel para que ele esteja sempre ao lado de você, te guiando com sabedoria nessa matéria
maternidade, que a gente sabe que ser mãe é um dom muito abençoado. Então você pode usar a energia dos anjos também para você ter essa orientação como mãe. É verdade, né, Melissa? Eu estava aqui prestando atenção. Queria até que você repetisse, é Salmo 112. Salmo 112, é o salmo do anjo Umabel, que é o anjo protetor das mães. Temos que cuidar dos nossos filhos, né? Isso, e cuidar dos também. nossos filhos, assim, quando eu falo cuidar dos nossos filhos, não é colocar ele numa redoma, deixar de se cuidar, né? Sim. Não é verdade? Então, primeiro nós temos que cuidar da gente, orar pelos nossos filhos, zelar por eles, mas em primeiro lugar, como a Melissa disse, primeiro é eu, primeiro é você, né? Porque se a gente não estiver bem, nada vai bem. Melissa, atendendo todos os dias, passa pro pessoal. Gente, vocês podem entrar em contato comigo através da minha página do Instagram, que é mel.consultorangelical. Como eu falei, lá também vocês têm muito conteúdo para vocês terem conhecimento. Ou então através do telefone, que é o DDD 14 8213 2118. Vai ser um prazer atendê-los. Que Deus continue te abençoando. Amém, Solange, né? todos Te nós. dê muita força. Com certeza. E é muito bom ter você aqui. Eu tá que bom? agradeço o convite. Obrigada.